Bem-vindo ao meu canal Descomplicando a Bíblia. Eu sou o Obadias Diogo e nós estamos apresentando essa série Você Acredita na Existência dos Anjos? Se você já é inscrito no meu canal, dá o seu like, compartilha esse vídeo, mas se você ainda não é, dá essa moralzinha para mim. Nós vamos falar algumas coisas interessantes e nós vamos falar sobre algumas coisas. Já estamos falando de coisas que o anjo mau não gosta e hoje nós vamos falar sobre a oração. Depois da vinheta, a gente vai bater um papo. Amigos, quando o pecado entra no mundo, ficou impossível o ser humano ver a Deus. Ia morrer na hora. Mas então Deus separa a dimensão física e a dimensão espiritual, aonde os seres espirituais iriam atuar, para que o ser humano não assistisse esse tremendo embate, porque se nós assistíssemos o que acontece entre o bem e o mal, a gente não sairia debaixo da nossa cama de medo. Mas quando isso acontece, o anjo mau entende que ele já tinha a legalidade por ter vencido o homem, mas agora parecia impossível nenhum contato com Deus, com o ser humano. Só que Deus, queridos, é sempre aquele que vai atrás do homem. Além disso, alguns descendentes de Adão, inconformados com a sua condição pecaminosa, começaram a invocar o nome de Deus. Amigos, todas as vezes que um pecador fala com o divino, há uma legalidade. Eu falei para vocês que existe uma legalidade nesse conflito. O diabo acha que nós pertencemos a ele por sermos pecadores e porque nos venceu. Mas pelo fato do ser humano se voltar contra ele, contra as trevas, e procurar a Deus, abre-se um canal maravilhoso entre o mundo físico e o mundo espiritual, que nós chamamos de oração. Quando isso acontece, há outra coisa legal acontecendo. Por quê? Porque Deus pode atuar na vida do ser humano. E o que é mais bonito nisso é que quando o homem declara através da oração para o universo inteiro que ele não pertence às trevas, mas que ele pertence à luz, então Deus sela essa pessoa com o seu espírito, como se fosse um selo de propriedade. E o que acontece além disso? O mais lindo disso: quando nós começamos a falar com Deus, nós criamos esse canal e intimidade com ele. E tudo que o anjo mau não quer é que você tenha contato com ele. Por quê? Porque quando você começa a ter contato com Deus, automaticamente você vai fazer uma coisa que o anjo mau não quer. Você vai começar a adorar a Deus. Quando você começa a falar com ele, você começa a criar uma intimidade e você começa a conhecê-lo melhor, né? Além de tudo, nós começamos a compreender a sua vontade. E isso vai criando um vínculo maravilhoso entre o ser humano e Deus. Outra coisa interessante é que a oração enche o crente de poder. Muitas das coisas nós não conseguimos vencer, mas quando nós estamos pedindo a Deus, pedindo a Ele que Ele entre na nossa vida, conforme o tempo vai passando, Deus nos dá poder sobre o pecado e aos poucos o poder de Satanás sobre a nossa vida vai derretendo, vai diminuindo. Outra coisa que acontece de interessante é que a oração, ela nos dá autoridade. Nós recebemos a autoridade de Deus. E sabe, queridos, Deus coloca uma chave na nossa mão para que nós possamos abrir os celeiros do céu. A Bíblia fala que uma vez Pedro confessou que Jesus era filho do Deus vivo. E Jesus disse para ele que colocaria na mão dele a chave dos céus. E essa chave, queridos, é dada a todo crente que invoca o nome de Deus e que crê nele. Aí olha só o que acontece. Quando você começa a ter contato com Deus, a ter intimidade com Deus, a crescer espiritualmente, porque essa é uma das grandes consequências da oração,
Você acha que o anjo mau não vai agir? Claro que vai. Vai haver situações que você não vai ter nenhuma vontade de orar, e porque você vai ficar desanimado, porque muitas das vezes ele vai usar dos seus agentes para dizer que você é indigno, que você não tem condições, que você é um pecador e que Deus não ouve pessoas como você. Eu gostaria de usar um texto da escritora Ellen White, e ela disse o seguinte: olha que coisa interessante. Deus não desiste de nós por causa dos nossos pecados. Podemos cometer erros e ofender o seu espírito, mas quando nos arrependemos e vamos ter com ele, com o coração contrito, ele não nos faz voltar. E ela continua dizendo assim, devem, pois, entender que Jesus tem prazer em que vamos ter com ele, tal qual somos, pecadores, desamparados e dependentes. Sabe, queridos, todas as vezes que você entender no teu coração de falar com Deus, Ele vai fazer alguma coisa para te desanimar, para você não ir, para que você sinta a tua indignidade e você entender que se você botar o joelho no chão, Ele não vai te ouvir. Queridos, tudo que Ele quer é que, independente da tua situação, que você vá falar com Ele da maneira que você está, porque Ele te ama e só Ele, mais ninguém, pode resolver o teu problema. Jesus falou assim: todo aquele que vem a mim eu não lançarei fora, como eu li no texto para vocês aqui. E tem uma outra coisa interessante que você precisa entender no dia de hoje. Ser cristão, acima de tudo, é ser inteligente. Todas as vezes que o anjo mau falar essas coisas para você, você vai dizer para ele o seguinte, que ele vai usar pessoas, vai usar um parente, um vizinho, uma pessoa próxima, quando não coloca os seus agentes para soprar no seu ouvido e você pensa que são ideias da sua mente, mas não são sopros satânicos. Ele vai dizer que você é indigno, você diz assim, ele vai jogar o teu passado contra você. Aí você diz para ele assim: olha, meu passado foi pago e resolvido na cruz do Calvário. Agora, mostra para ele o futuro dele, porque o futuro dele é perdição eterna, é destruição eterna. Sabe, queridos, a oração é a nossa maior defesa. E se a gente quiser conhecer a Deus, se nós quisermos fazer a vontade dele, se nós quisermos buscar poder, nós podemos falar com ele através da oração. A oração nada mais é do que uma conversa com o seu amigo. Não importa se você está de joelho, não importa se você está em pé, não importa se você está deitado, mas é importante que você crie esse canal maravilhoso, porque quando isso acontece, você dá a legalidade a Deus de fazer coisas maravilhosas na sua vida. E não só isso, além de você fazer isso, além de se abrir um canal maravilhoso, a sua vida começa a mudar. E Ele vai tomar posse da tua vida, vai tomar posse de você. Que Deus te abençoe.